Olá, pessoal. Aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio FL Café com Perícia. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial. Por que especial? Porque ela fez parte de uma trajetória da minha vida, né? E ela vai contar um pouquinho para vocês. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Bem, hoje a nossa convidada é a doutora Emiliana. Doutora Emiliana, ela é contadora, advogada, e ela vai contar um pouquinho para vocês como ela chegou entre essas duas atividades. Ela vai contar para vocês. É isso, doutora? É isso mesmo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pelo convite feito e estou muito feliz. E sei que você recebe muitas personalidades aqui, então por isso eu fiquei muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Mas como todo mundo está curioso aí, querendo saber quem é a doutora Emiliana, faz um pouquinho assim a apresentação. Quem é a doutora Emiliana? É difícil falar sobre mim, né? Mas meu nome é Emiliana Araújo. Como formação, eu sou contadora e também advogada. Além disso, eu tenho uma filha de 16 anos, sou casada pela segunda vez. E a minha trajetória não foi muito fácil, né? Tudo começou, vamos falar de vida profissional, né? Tudo começou em 1900 e lá vai bolinha. Algumas primaveras aí. Primaveras. Eu sou da época que existia curso técnico, né, de contabilidade. Então, o primeiro passo foi esse. Então, eu fiz esse curso técnico de contabilidade. Consegui já tirar o CRC, porque eu sou da época que não era necessário o exame de suficiência, que hoje é obrigatório. Depois disso, eu já engatei num trabalho, consegui um emprego em um dos maiores escritórios de contabilidade de Guarulhos, que chamava Triângulo. Hoje eu acho que existe, mas eu não tive mais contato, né, com ninguém. Depois eu senti a necessidade de fazer faculdade, comecei, parei, fiquei com dificuldade financeira, aí depois voltei e em 2008 eu consegui realmente terminar a graduação, e aí eu já estava trabalhando numa empresa onde eu permaneci fiquei por 8 anos nessa empresa e exercendo somente a atividade de contábil, mais voltada para a área fiscal, para a área de tributos, impostos, né? E, posterior a isso, eu saí dessa empresa por uma situação bastante difícil que eu passei, que foi um divisor de águas na minha vida. Sim. E, com 28 anos, eu senti a necessidade, então, de fazer a faculdade de Direito. Comecei em uma determinada faculdade, fiz 2 anos e meio, e depois... Ingressou para FIG, terminei na FIG, mais 2 anos e meio, e foi onde tudo começou, porque aí de lá, depois, só advogando mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Muitos internautas estão nos assistindo. A doutora ingressou na faculdade de Direito, né? Depois foi para a FIG, terminou. E como que foi o exame da ordem para a doutora? Foi logo, já passou, teve que estudar? Como que foi essa trajetória do exame da ordem? Exame de ordem, foi difícil. O primeiro exame de ordem que eu tentei, eu nem poderia,
né? Eu estava no 8º semestre e eu falei, vamos descobrir, vamos ver como é que é, para tentar me preparar, porque eu já estava próximo, Sim. né? E eu fiz essa primeira vez no 8º semestre. Não consegui. Fiquei assim, sei lá, eram 40 questões, se eu não me engano. Primeira fase, e eu tinha acertado 32. Eu falei assim, então, eu acho que no 9º eu consigo. Fui para o 9º semestre, tentei de novo, não consegui. 10º semestre, de novo, não consegui. E já no finalzinho do 10º semestre, eu tentei novamente. E aí eu já estava formada, né? Eu me formei em dezembro de 2014. Então, já estava formada quando eu prestei novamente. Então, eu fiz várias vezes a primeira fase e a segunda fase eu fiz uma vez só. Mas eu estudei muito. Eu li a CLT inteira. Nossa. Eu perguntei porque a doutora Emiliana eu conheci num cursinho, Eu dava cursinho né? de primeira fase. Eu dava Isso. cursinho de primeira fase. E eu fui estudar esse cursinho justamente para quê? Para Passar no exame. passar no exame de ordem, né? E foi onde que eu conheci a doutora Emiliana, ela e o seu esposo. O Djalma. Isso. Posteriormente, a gente pode falar, eu fiz um trabalho para a doutora, não sei se a doutora Sim, lembra, e aí a lembro. gente comenta um pouquinho mais lá na frente, né? Porque eu queria falar sobre que nem essas duas profissões, né? Tanto contadora quanto advogada. Ser essa mulher multidisciplinar, isso, multidisciplinar, e hoje também host. Eu digo que multitarefas. Multitarefas. Na verdade, a contabilidade, ela tem um foco específico, né? E a contabilidade te dá várias oportunidades, são várias áreas dentro da própria contabilidade. Sim. Mas a minha facilidade com números, aliada à advocacia, me proporcionou muitas coisas, porque foi um complemento. Inicialmente, né, no início de carreira da advocacia, eu fiz muito trabalhista. Então, eu tinha muita facilidade em fazer os cálculos trabalhistas. E isso me ajudou muito, muito, porque a grande maioria da advocacia precisa buscar profissionais especializados para fazer cálculos. E, geralmente, é um contador. Verdade. Então, isso eu consegui unir. Conseguiu agregar. Eu falo assim porque a doutora sabe, né, que sou perita judicial, até o tema do nosso programa aqui. Muitos advogados, eles entram em contato comigo e falam, a doutora faz cálculo, né? A doutora conhece alguém, como a gente está ali no meio da perícia, conhece muitas pessoas, né? Então, você acaba até indicando uma pessoa que faz o cálculo para os advogados. Exato. Existe uma piada, né? A advogada não sabe fazer conta, sabe? É brincadeira, mas essa profissão, né? As duas profissões unidas, nossa, ela te dá muito mais amplitude. Eu acho que conhecimento, Fabiana, conhecimento não é só a contabilidade, né? Além disso, a gente tem outros cursos, então pós-graduação que nós fazemos. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você consegue entender aquelas dificuldades. E a gente respira o direito, a gente não imagina, né? A gente respira o direito. Então, tudo que for de conhecimento agrega. Isso é muito importante, porque você está falando aí, eu estou pensando aqui na parte pericial. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser um perito, será que eu só vou viver de perícia? Não, você pode agregar. Agregar, sempre. Né? Se você puder cada vez mais agregar profissões, cursos, né? Isso vai fazer você ter como que se diz? Chegar nos seus objetivos, né? Sim. Financeiramente. Uma amplitude. Sim, oportunidades. Porque, de repente, você tem... Eu vou dar um exemplo, tá? Um engenheiro civil. Depois ele vira advogado.
Fala para mim, se Ele não, vira corretor também. não tem uma facilidade, ele vai Sim, fazer um sim. procedimento, sei lá, de uso capião. Olha que facilidade para fazer a leitura de uma planta, ele entende de elétrica, ele entende de hidráulica, olha que coisa, né? Então, isso faz todo tipo de conhecimento agrega. Todo Eu tipo. estava lembrando numa peça que eu peticionei para o juiz, né? E aí, lá no meu trabalho, eu indiquei, eu falei, não, tem que ser um engenheiro, porém esse engenheiro, ele tem que saber sobre fundamentação da construção. Porque, mas o engenheiro não sabe. Não, ele pode ter estudado, Mas tem que ser especialista. mas tem que ser especialista. E tem muitos que têm o título, porém Exerce. não exerce. Né? Então, muitos eles acabam tendo essa dificuldade. Sim, e é como a contabilidade. É. Na contabilidade, você tem várias áreas. Então, você tem profissionais que se permitem ir para RH, profissionais que se permitem ir para a área fiscal. E, entre outros, o profissional contador que só faz cálculo trabalhista, por exemplo. Então, é muito relativo, né? Sim, é relativo. É muito relativo. E eu acho que quanto mais conhecimento, mais oportunidade, mais experiência. E hoje a doutora atua em qual área do direito? Olha, hoje eu estou como coordenadora do escritório, onde eu tenho vários parceiros. Por estar como coordenadora, eu atuo em todas as áreas. Porque tudo que sai do escritório, antes de ir para o juiz, tem que passar na minha mão. Então, a gente faz revisão. Então, de toda forma, eu preciso entender um pouquinho de cada área para deixar esse procedimento ir para o juízo de uma forma completa. Perfeito. No entanto, em virtude das oportunidades e das situações e tudo mais, eu já passei por várias áreas, né? Foi uma época só trabalhista, passei uma época trabalhando muito com direito penal, depois veio uma fase que era só de família, e hoje em dia eu tenho muitos procedimentos no escritório que são mais voltados para a área de família e civil. Entendi. Inclusive, eu fiz um trabalho para a doutora, não sei se a doutora vai lembrar, Sim. nós fizemos um grafotécnico. Exatamente. Um grafotécnico. Né? Então, a doutora me contratou como assistente, né, para verificar aquela assinatura se era mesmo daquela pessoa, né, doutora? E aí, conta. Exatamente. Vou te contar. Ganhamos o processo. Isso é muito importante. Muito. E neste procedimento, eu estava assistindo uma empresa que era ré no processo. Sim. Então, a autora alegava que não tinha sido a funcionária que tinha assinado aquele contrato. E, por isso, da necessidade da assistência ali, né? Sim. O perito judicial, embora tivesse um perito judicial, né, determinado pelo juiz, precisávamos de uma assistente para nos dar uma amplitude maior, né, e poder levar isso para os autos do processo. Por fim, ficou constatado que era a funcionária mesmo que assinou. Olha e só. A gente ganhou o procedimento no chamado teoria da aparência. Olha só. Foi muito bacana. Nossa, muito teoria da aparência. Teoria da aparência, porque ela era funcionária da empresa. E ela assinou o contrato assumindo responsabilidades em nome da empresa. Nossa. E esse foi o que a gente bateu muito na tecla ali. Então, doutora, eu até gostaria de dar uma dica para quem vai atuar como assistente técnico, que tem que solicitar para o advogado o número do processo. Por quê? Porque você vai ver se o advogado ainda está no prazo de apresentar o assistente técnico, formular os quesitos. Isso é muito importante, né, doutora? Sim, eu acho que é o trabalho principal do assistente. Sim. Né? Isso ajuda muito o advogado, porque vamos tratar de uma perícia como a grafotécnica que a doutora trabalhou, né, naquele procedimento. Me dá o número do processo, foi exatamente isso que aconteceu. Me dá o número do processo, eu vou analisar. Olha, aqui você tem que fazer quesitos tal, 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 tal. Então, isso ajuda, não é que ajuda o advogado, mas ajuda
o processo. Sim. E aonde você quer chegar? Por exemplo, eu peguei uma perícia agora, quer dizer, já protocolei, já entreguei, e nós estávamos tratando sobre a rastreabilidade. Eu não sei se a doutora já pegou algum processo assim. Era um contrato com assinatura eletrônica, um Não. documento digital, em formato de PDF. Então, nós vamos tratar de um outro tipo de assinatura, né? Quando Sim. o documento, ele é um documento em PDF, você não vai falar sobre uma perícia grafotécnica, onde que você vai analisar uma assinatura, onde está o ataque, o remate, a profundidade a força da assinatura. Então, você não Não vai tem tratar disso. Você vai tratar de quê? Você vai tratar sobre a rastreabilidade. IP. Isso, a irregularidade daquele contrato, a geolocalização daquele documento, né? Sim. Quem visualizou, quem recebeu, né? Quem assinou. Ah, foi para um e-mail, tá, mas aonde estava esse e-mail? Ele chegou até em qual local? Então, o perito que trata em rastreabilidade, ele vai verificar toda essa irregularidade do contrato. Ao contrário de uma perícia grafotécnica, que Sim. você tem que entender o ataque e o remate, você tem que entender a proporção ali que está sendo discutida. E você precisa daquela pessoa para trazer aquelas milhões de assinaturas, Sim, né? sim. Para vocês verificarem. Fora isso, a pessoa que ela tem um conhecimento, um vasto conhecimento, ela vai falar sobre, foi assinado quando? Em tal dia. Essa pessoa que assinou, ela veio a óbito. Como que o perito vai fazer uma análise de um documento ou de uma assinatura que a pessoa ela já faleceu? Então, o advogado, ele não vai saber. Então, você, como assistente técnico, sendo contratado, você vai passar algumas informações para esse advogado. Olha, vamos tratar assim, né? Exato. Ele vai te dar todos os parâmetros ali para... mas tudo bem, a pessoa não faleceu. Mas a pessoa está alegando que não é a assinatura dela, porque pode acontecer também, doutora, da autofalsificação, que são coisas que o perito ele não discute muito, né? Então, tem essa possibilidade também da pessoa ter assinado e depois argumentar dizendo que ela não assinou. É aonde que entra a autofalsificação e é onde que o perito ele tem que ter a expertise para detectar que a pessoa se autofalsificou. Olha só, então não é você fazer, eu até questiono e eu falo aqui no programa, não é você fazer um curso aí qualquer e não ter essa expertise, porque o profissional que atua com a perícia, que é perito de verdade, ele vai te ensinar as técnicas. Sim. Né? Então, isso é muito importante, né, doutora? É verdade. Eu tive um caso, você comentou dessa situação, eu lembrei aqui. Eu tive um caso em que a pessoa negou que tinha assinado, mas no dia da coleta grafotécnica, ela não compareceu. E, chamada por uma outra oportunidade, não compareceu novamente. E o perito, ele teve que dar ali um jeito através de outros documentos, né, trazidos ali pela empresa. Então, documento de assinatura de ponto. Sim. Documento pessoal, assinatura de recibo. E Cartão de autógrafo também pode ser. Exatamente. Né? Souber Cartão de onde autógrafo de cartório. Isso. Exato. E com base na documentação é que a perita conseguiu determinar que aquela pessoa realmente tinha assinado. E aquela pessoa que não trouxe aos autos do processo material caligráfico. Olha só. Perícia, perícia. Perícia. Bem, doutora, hoje a doutora diz que atua em várias áreas do direito. Na verdade, eu estou mais focada em direito de família e direito civil. Mas todos os demais procedimentos, em virtude de grande parceria que nós temos, e por ser a coordenadora revisora, tem que passar na minha mão. E como que você vai revisar algo que você não conhece?
Então, É eu tenho que verdade. estudar muito. Eu estudo todos os dias, Fabiana. Imagino. Todos os dias. Eu leio muito. Então, vamos falar, o que eu gosto? Eu gosto da área criminal. Mas as oportunidades, Sim. né, tudo influencia. Então, eu estudo de tudo. Na verdade, é isso, eu estudo de tudo, porque tudo passa na minha mão. E além de estudar, host, tem o tempo de apresentar um programa. Tenho. Nosso projeto. Eu falo nosso projeto, né? Eu criei esse projeto vai fazer um ano, já fez um ano. Inclusive, eu estou até divulgando aí mês de aniversário do Desconfundindo Tudo. A ideia era desconfundir mesmo. Inicialmente, eu comecei com um psicólogo, então nós trazíamos informações informações para um público em geral e falávamos da visão do psicólogo e a visão jurídica da coisa. E isso foi caminhando, nossas agendas começaram a não mais dar certo. Aí eu passei um tempo sozinha e comecei a focar ali só em mulheres e trazendo informações e convidadas só mulheres. Eu não falo muito de jurídico, tá? No Desconfundindo Tudo. Mas eu trago muita informação, sempre muita informação. E agora, 2 meses atrás, eu tinha convidado uma pessoa para ser embaixadora do Desconfundindo, assim como o Café com Perícia registrado também, viu? E acabou que nossas agendas, de novo, não deu certo. E aí sabe quando você vai abraçando? Sim. E aí eu fiquei com Desconfundindo Tudo para mim. E em breve teremos um Desconfundindo Tudo internacional. Né? Só um spoiler. Nossa, olha Um que spoiler. gostoso! Não, isso é muito bom. Olha, as mulheres aonde estão chegando, né? O avanço, isso é muito importante, né? Para nós, para o nosso Brasil e agora para fora também, né? Claro, claro. E é muito bom, assim, né? Agora a gente costuma fazer lives, eu faço pelo Instagram. E essas lives, assim, me ensinam muito também. Me ensinam muito da vida, né? Da experiência. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência. Eu costumo falar que eu tenho 100 anos, né? Porque o que eu já vivi, meu Deus do céu. Imagino. 50 menos com 100 mais. É isso que eu digo. Nossa, muito boa essa aí. 50 menos. Com 100 mais Com de 100 experiência. mais. E toda essa experiência, contadora, advogada, host, mãe, esposa, tem filho e dá tempo também para escrever. Nós temos aqui uma escritora, né? Deu tempo de escrever e dará, porque eu não vou parar por aí, não. Ah, perfeito. Inclusive, eu trouxe o livro aqui em que eu sou coautora, é o Advogadas Extraordinárias. São mais 50 coautoras, todas advogadas, e cada uma contando um pouquinho da sua história e como chegou ali na OAB e prestou serviços cívicos, né? Porque, como todo mundo sabe, a gente faz trabalhos voluntários para a OAB. Né? Sim. Então, cada uma delas conta um pouquinho da sua história e fala do trabalho cívico que prestou para a OAB. E eu trouxe ele de presente para você, quando você tiver uma oportunidade, fazer a leitura. Olha só, pessoal, que maravilha! E nessa questão aqui das advogadas extraordinárias, nós temos a doutora Emiliana trazendo um pouquinho da experiência dela. E como nós estamos aqui fazendo essa questão de livros, eu também quero entregar o meu. Pessoal, aqui eu vou trazer aqui para você. Muito obrigada. Também fala sobre mulheres, né? Olha, legal. Neste livro também nós temos aí algumas... Só mulheres. Só mulheres. Nós temos aí grandes coautoras, peritas judiciais. E aí eu conto um pouquinho também da minha trajetória, como eu cheguei na perícia,
os desafios. Inclusive, quando eu estava escrevendo essa minha parte, eu estava passando um momento muito difícil. Sim. Né? Eu tinha acabado de perder minha mãe e estava no tratamento da quimioterapia do meu pai. Então, para ele não sentir aquele desconforto, e aí eu falava, pai, eu vou escrever assim, eu vou falar assim, né? Ele, mas como que você sabe de toda essa história? Porque meu pai, ele não tem assim muito, como que se diz? Conhecimento. Ele estudou até a 4ª série, Sim. né? Ele, mas filha, como você sabe falar? E aí eu fui contando, né? E eu gostaria que você lesse aí, já deixei aí separadinho na página. Com certeza, né? Vou fazer a leitura sim, está autografado, com carinho, Fabiana Lima. Que lindo, parabéns, viu? E quando a gente começa com uma obra dessa, e a gente fala não quer parar. Não quero parar. E hoje eu estou aqui desenvolvendo uma outra que vai sair no próximo ano, que é o Poder de uma Mentoria, né? No qual eu vou estar trazendo, vou falar sobre a rastreabilidade, um processo meu, um estudo de caso que eu atuei, e eu vou estar explicando para aquelas pessoas como ela analisar um documento assim. Mas antes disso, doutora, vamos tomar aquele café? Vamos, porque eu vim para tomar esse café com perícia. Vamos lá, então, pessoal. Então, a doutora é coautora deste livro. Eu comentei um pouquinho do meu, mas comenta um pouquinho do seu. Sim. Eu conto um pouco da minha história, né? Eu tentei ser breve, porque como coautora era um pouco limitado. E eu explorei um pouco de uma parte muito difícil da minha vida, que eu passei, né? Embora eu traga, né? Eu sou gaúcha. Olha só! Eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu conto essa parte, né? A minha mãe, que meu pai já faleceu, mas eu conto um pouquinho de como que foi isso. Falo da minha mãe, que também, com pouco estudo, minha mãe terminou o colégio, vamos falar assim, que ela chamava de colégio, mas terminou a 8ª série. Ela já tinha mais de 30 anos, né? Sempre com uma vida muito difícil. Então, eu ajudava muito a minha mãe. Conto bastante, assim, da minha história. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. Mas, como você ainda não tem profissão, você ainda não tem uma estrutura, então eu fazia de tudo. Eu fazia tricô, crochê. Sério? Fazia unha. Ai, gente, eu nunca consegui fazer tricô. Eu sou muito manual. Eu adoro trabalho manual. Então, eu fazia ponto cruz. Eu já fiz de tudo. E tudo era para ajudar na a nossa vida ali. Sim. A minha mãe, por conta de uma descoberta de traição do meu pai, veio embora do Sul. E foi aí que nós chegamos em Guarulhos. Então, eu vivo na cidade desde os 7 anos. E de lá para cá, minha mãe se restabeleceu, arrumou, né, o marido dela hoje, meu padrasto. Eu tenho um irmão com 13 anos de diferença. Nossa! Que é o caçula. E eu já mais velha, já formada, já casada, tive um episódio na minha vida que me deixou viúva aos 28 anos. E a minha filha tinha 5 meses na época. Nossa! Então, eu trago essa parte, que foi meio que um start, foi o que me levou para o direito também, porque logo em seguida eu comecei a fazer a faculdade de Direito, com a ajuda da minha mãe, claro, que ficava com a minha filha para eu poder trabalhar durante o dia. À noite, eu estudava, então eu ficava com a minha filha os finais de semana, ou só à noite, às vezes eu chegava e nem via, né? E eu conto um pouco disso. E já dentro da OAB, né, já ali naquele meio, eu comecei em 2016, eu comecei a fazer parte ali, então eu era membro de comissão,
aí depois vai para uma outra comissão. Então, já passei pela comissão de ética da OAB, comissão de festas, também que eu adorava, né? Eu comecei na comissão de festas, porque eu adoro festa. E até chegar, hoje eu estou como presidente da Comissão da Assistência Judiciária. O livro foi antes, então eu não conto que hoje eu estou, né? Mas estava, na época, um pouquinho afastada da UAB, em virtude dos meus projetos e de tudo mais, porque a gente sempre tem que dedicar Sim. um pouco e não dá para abraçar o mundo, né? Mas agora, já mais organizada e tudo mais, talvez num próximo livro já venha aí que eu estou como presidente da Comissão da Assistência Judiciária da OAB e quem sabe você também não faça parte desse livro. Opa! Olha só. Não é verdade? É verdade. E desde já fica o convite para participar com a gente no Desconfundindo Tudo, para você trazer um pouco da sua história também. Perfeito! Nossa, vai ser uma honra, doutora. Vai ser uma honra, porque a matéria que eu trato tem muitos pontos de interrogações. Sim, sem dúvida. Né? Muitas pessoas, elas querem saber, porque tem pessoas, doutora, que vendem a figura do perito judicial, vendem um projeto aí dizendo que vai virar milionário, sabe? Ah, e o advogado de sucesso. Advogado de sucesso. Né? E assim, como toda profissão, que nem a doutora está falando, olha, a doutora foi contadora, hoje é advogada, escritora, coautora. Então, as pessoas, elas não imaginam a bagagem que a doutora traz. Sim, é uma vida difícil. Uma vida difícil. Então, às vezes, a pessoa vê nós aqui chiquérrimas, né, doutora? Sim. Eu costumo falar, eu começo o meu livro, está na página 105, se você quiser dar uma olhada, você pode ver. Eu comecei o livro e o capítulo é o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E por que que eu comecei Aqui, doutora? com esse tema, né? Ó, o que se leva dessa vida? Então, é um jargão do Ataíde Patrese, né? Que eu gosto muito. E eu começo contando que eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu nasci careca, banguela, pelada. Então, tudo que eu conquistei hoje é lucro. Sim. E nunca podemos parar. Então, é aprimorar, né? E eu começo o livro assim e coloquei o capítulo do livro como A Vida que se Leva, porque é exatamente o que a gente vive, né? As pessoas fazem julgamentos, né? Olham e falam, olha, ela tá linda, ela tá chiquérrima, inclusive, mas depois você comenta, mas seu olho combinou muito com seu brinco, tá? Tá lindo. Ah, você gostou? Amei. Ai, antes disso, olha, eu quero agradecer a Reales, na figura da Mônica. Mônica, olha, amei. Olha Lindo. só, gente. E nós que somos da área do direito, nós temos que estar bem apresentados. Sempre, né? sempre. Depois vocês colocam o @ da Reales, tá? Porque quem quiser, ó que mimo. Lindo. E então, voltando, sempre aprimorando, né? Sim. Então, muita gente nasce em berço de ouro. Vou falar assim, não posso estar equivocada, não é bem nascer em berço de ouro, mas tem uma condição melhor. Melhor, né? A gente que vem de uma família humilde, vamos se dizer. Muito humilde, inclusive, né? Eu cheguei em Guarulhos e me lembro bem da minha mãe só com um saco de lixo preto com todas as nossas roupas. E eu não sei se você lembra, papel higiênico Primavera. Nossa! Ele era vermelhinho. A minha mãe pegava as notas de dinheiro e, por conta do medo, né, ela colocava dentro do papel higiênico, assim, ó. A gente veio com um papel higiênico cheio de dinheiro. E quando você vê hoje, né, a situação, quando você olha para trás e você vê que você conseguiu ter 2 formações, várias pós-graduações,
reconhecimento, quando você vê um livro desse sair do papel, né? Quando você vê que algo que você fez ajuda outras pessoas, porque eu tenho relatos, e eu falo isso por conta até, não só da profissão de hoje, que atuo na área da advocacia, mas com o Desconfundindo Tudo, eu tenho mulheres que depois que passam pelo Desconfundindo, elas mudam. É um bate-papo tão gostoso, é uma coisa tão assim. Então, depois que você olha lá para trás, você vê tudo que você já viveu, é muito bom, né? E você fala, só aprimorar. Então, é por isso que eu sempre falo, olha, tem que aprimorar. Da sua dificuldade, da sua vida difícil, você não colocou ali como um pesar. Você fez daquele limão uma limonada. E hoje você passa para outras mulheres que elas são capazes. Sim. Então, isso é muito importante. Às vezes, doutora, a pessoa fala, eu não ingresso numa faculdade... Porque eu tô velha. Porque a minha idade não dá mais tempo. tempo. Eu tenho que cuidar dos filhos, da casa, da família. E mais, dá tempo até para fazer academia, né, doutora? Dá, claro que dá. A minha tá paga, 1 ano. Mas você faz. Faço. Então tá ótimo. Tem que ir. São coisas que você tem que cuidar. É corpo, mente e alma. Verdade. São as 3 coisas que você tem que... Eu falei alma, mas é o seu interior, sabe? Sim. Porque não adianta você estar bem, tá lindíssima, como você falou, mas de repente, psicologicamente, você não tá bem, você tem que estar... Então, você tem que trabalhar. Essas 3, e se trabalhar bem trabalhado, dá para fazer tudo. Consegue cuidar de filho, de marido, de casa, da profissão, ir para academia, cuidar do pet. Se cuidar. Ser coautora de livro, enfim, fazer tudo. E se deixar de fazer uma coisinha, já acha que precisa fazer mais. Precisa fazer mais. A gente abraça o mundo. Isso é muito importante mesmo. O que eu acho legal do nosso programa aqui, do FL Café com Perícia, é que nós estamos trazendo os convidados, e cada convidado ele tem uma história de vida. Sim. Não veio de uma vida fácil. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história. E, através da sua história, ajuda outras pessoas. Porque você que está do outro lado, você consegue perceber que cada uma dessas pessoas não deixou o problema parar a vida delas. Não. Elas foram o quê? Em frente. Elas conseguiram vencer. E mais, elas vão além. E eu vejo aqui com a doutora que a doutora vai além. E não vai ter nenhum impedimento. A única pessoa que pode impedir de você ir além é você mesmo. Exatamente. Então, nossa, Emiliana, tá ótima a nossa conversa aqui. Tá gostosa, não tá? Tá ótimo, eu adoro. Adorei. Muito bom. Eu não costumo falar de mim, né? É bem difícil, né? A gente falar de nós, né? Sim, eu conto pouco. Então, assim, no livro eu fiz, contei um pouquinho, mas eu não consegui atingir, né? Muitas outras pessoas, talvez, por ser uma área teve fechada. Um limite, né? É que nem no meu caso aqui. A sua história ficou limitada aqui para as peritas judiciais e tal. E quando você traz isso publicamente, né, na internet, que hoje vai ser o caminho, né? O caminho das águas, que eu digo. E as pessoas começam a te enxergar até com outros olhos, porque muitas vezes você fala não, ou você é muito dura, mas não sabem, né, o que você já viveu e por que você está dizendo esse não. Por que você é tão, vamos falar assim, uma questão de eficiência para ser prática. Sim. Né? E não parar, nunca. Aprimorar. Né? Doutora, o que a doutora poderia falar para os nossos colegas que estão nos assistindo? Assim, essa palavra motivacional, porque aqui, querendo ou não, nós estamos transmitindo isso para aquela pessoa, porque a gente não sabe quem está assistindo. Sim. Né? Se é uma pessoa que
eu gostaria muito de ser perita, ou gostaria muito de ser advogada, só que como que eu poderia fazer? O que a doutora poderia passar para nós, para os nossos internautas? Vou dizer, hoje não tem frase motivacional. Você tem vontade? Corre atrás, levanta, vai em frente. Isso, mais motivacional que isso, não tem. Eu acho que é o seu interior, né? Porque realmente eu vejo colegas, né? Eu vejo colegas milionários, eu vejo colegas com dificuldades. Sim. São advogados, como eu, e passam muita dificuldade. Isso me causa uma estranheza. E aí, não é só porque é um profissional que tem é uma profissão tão linda, né? As pessoas Sim. olham e falam, nossa, advogado. Antigamente, para ser advogado, era... Sim. Hoje em dia, você tem uma facilidade maior. E o que emperra, né? O que trava, o que traz a limitação? Você mesmo. É Verdade. você que traz a sua limitação. Então, é muito bonito quando a gente quer motivar alguém. É muito bonito isso, mas você tem que estar aberto. E você tem que ter essa vontade. Porque ninguém ou qualquer pessoa vai poder te falar o que fazer. Mas você vai fazer. Verdade. E a minha experiência não é a sua experiência. O que me motiva a fazer algo pode não ser a mesma coisa que motive você. Então, eu acho que o principal, no final da história, eu estou acabando dando o recado, tá ficando motivacional. Essa doutora, você já viu aquela frase? Muitas pessoas veem o problema que você carrega e fala assim, nossa, você é guerreira, hein? O que você acha dessa frase? Eu acho que guerreira é a Xena. Ela é a guerreira. Eu não, eu sou esforçada, né? Já ouvi, né, também, muitas coisas, mas uma delas é assim, nossa, como você é inteligente. Não é isso. É esforço, né? Somos esforçadas, as mulheres são esforçadas, dão a vida para outras pessoas, outras coisas, momentos e tudo mais. Então, essa coisa de guerreira, eu deixo para a Xena. Tá certo. O que não pode acontecer é você colocar o seu problema à frente de tudo. Não. Porque se você colocar o seu problema à frente de tudo, você para. É que nem água. Água parada da dengue. Então, você fica parada, você fica desmotivada. Aí vem depressão, vem problema, engorda. E aí vai, né? Só deslancha. Eu falo que só descamba, né? Porque a gente já tem os empecilhos normais. As pedras que aparecem no nosso caminho, que são normais. E quando a gente supervaloriza um problema, isso não te deixa ver aquilo que não é o problema. Verdade. E que pode te ajudar. Então, é não supervalorizar o problema. Por mais dificuldade que você tem, e eu posso falar isso para você, Fabiana, com experiência própria. Não foi 1, 2 ou 3 vezes que eu tive problemas. Mas, quando eu aprendi que supervalorizar o problema não me leva a lugar nenhum, pelo contrário, me deixa inerte, você começa a ir e trilhar outros caminhos. Então, vamos ver onde que está aberto aqui, passar dessa fase, ver outra coisa, porque é um monte de coisa que acontece na vida da gente, né? Saúde, não é? Que é eu acho que é uma das principais. Tendo saúde, o restante... Se conquista. Aí depois, exatamente, dá até para abrir um concurso, você e a Xena, sabe? Verdade. Doutora, a conversa está maravilhosa, eu acredito que vocês estão gostando, né? Mas a minha equipe está falando que já está na hora da gente encerrar, senão daqui a pouco nós estamos no almoço, não é mais café com perícia, vai ser o almoço com perícia. Ai, que pena, eu adorei, estava muito bom, adorei. Bem, eu quero agradecer a doutora
E com certeza pode marcar o dia que nós estaremos lá descomplicando tudo. Isso? Desconfundindo tudo. Ai, pessoal, me perdoa. Desconfundindo. Eu preciso desconfundir tudo mesmo. Precisa desconfundir tudo? Sim. Lá é o lugar certo para desconfundir. Perfeito, então. Eu agradeço imensamente pelo convite. Adorei rever você. Esses olhos lindos aí. Obrigada. Lindona. A gente que se conhece há muito tempo. Verdade. Amei. Foi simplesmente fantástico. O café estava e está maravilhoso. Perfeito, então. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Aos nossos internautas, muito obrigado por Obrigada ter a todos. ficado até aqui com nós. Faça os comentários. Vou deixar o @ da doutora, tá? Para quem quiser adquirir esse livro extraordinário, tá? Eu vou ler, pode ter certeza. Eu amo ler. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. MP Consultoria Imobiliária Jurídica, FL Perícia Judicial e Reales. Quero agradecer. Mônica, obrigado. E até mais, pessoal!